Ele já esteve à frente da Igreja Evangélica por décadas e hoje é líder do movimento Caminho da Graça. Seja bem-vindo, pastor Caio Fábio. Você realmente fala o que pensa ou você ainda guarda um pouquinho porque ia chocar todo mundo? Não, eu falo o que eu penso. É só perguntar que você... não tem problema em relação a absolutamente nada. Eu não vejo razão para eu estar aqui no planeta Terra escondendo o que eu penso. E assim, deixa eu só entender, você era pastor da Igreja Evangélica por quantos anos? 30 anos eu fui ministro evangélico da Igreja Presbiteriana, mas me relacionando com todos. E fui presidente da Associação Evangélica Brasileira, fundei-a junto com outros e a presidi durante uns anos. Mas você é religioso? Não sou. Mas você não é pastor? Não, eu sou um pastor de almas, mas eu abdiquei de ser um pastor profissional, sacerdotal, de qualquer coisa. Eu sou apenas um ser humano me relacionando com o meu próximo. Então é por isso que você deixou de lado a religião, assim como a gente estava conversando, meio encaixotada. Isso, totalmente. Eu não tenho vocação para encaixotamento de gente. Então, por exemplo, você veio de uma família evangélica. Uhum. Seu pai era pastor? Não, papai se tornou pastor depois de 45, 50 anos, quando ele teve a conversão dele. Eu sou filho de uma mãe evangélica presbiteriana e de uma avó também. Então, falaram tanto no ouvido do teu pai, aí teu pai... Papai converteu-se depois, ele teve um grande impacto. Mas ele era agnóstico? Ele foi agnóstico boa parte da vida. Então isso falou na sua orelha há anos, né? Eu cresci entre o ambiente religioso e o questionamento à religião. Um cientista. Papai era um ser erudito e plantou em mim questionamentos. Mamãe era uma pessoa de fé simples, plantou em mim convicções. Foi bom esse choque. Isso é bom, porque aí você tem convicções. Foi um diálogo na minha mente interessante. Não deixa de questionar. Me enriqueceu. Ler a Bíblia de cabo a rabo é uma tarefa não só difícil, mas perigosa. Olha. Você não sabendo o que você está lendo, tem coisas no Velho Testamento que são impublicáveis, que você não quer contar para os seus netos. E aí chega uma pessoa e começa a ler, achando que é um livro que você pode começar no início e terminar no fim. Uhum. E não é assim. Minha mãe é que foi muito esperta, porque quando meu pai, com 45 anos, resolveu ler a Bíblia pela primeira vez, do nada, ele ouviu um versículo bíblico, ficou impressionado, um texto sobre fé, ficou muito impressionado. Depois sozinho, de ser quantos anos? Não disse quieto. E não disse nada. Um domingo, depois do almoço, ele falou para minha mãe: por que você não abre para mim aí em Hebreus 11:1 sobre a fé? A mamãe quase desmaia. Ele era ostensivamente contrário. Aí ela abriu, ele começou a ler, leu sozinho, foi chegando às próprias conclusões dele sobre Jesus, mas ela foi esperta, porque quando ele leu o texto de Hebreus no Novo Testamento, ele quis ir para o Velho, começar em Gênesis, entrar em Êxodo, Levítico, Moisés, aquela coisa toda do Pentateuco, e cheio de regulamentações que terminavam em apedrejamento, se você não cumprisse a coisa. Então ela disse, ele advogado, crítico, agnóstico, do jeito que é, ele vai se engatar. Ele vai pular rapidamente. Não vai querer ler, vai fechar e vai dizer, isso aqui é obscurantismo. Aí ela falou, olha, esse é um livro diferente, a gente só entende bem o começo depois que a gente entende o fim. Ela abriu em Jesus para ele, no Novo Testamento, e disse, lê daqui para lá. Aí ele se fascinou o resto da vida dele e foi a pessoa mais apaixonada por Jesus que eu já conheci, sem nunca ser fanático. Muito bonitinho. Você acha que uma pessoa por uma religião, que aliás é até bonito, escolher esperar, isso. Você acha que isso... se não for tirânico, então, não produzirá neurose. Mas se for tirânico, produzirá gente sexualmente culpada, neurótica e angustiadamente sexualizadas pela espera. Quer dizer, o efeito às vezes é contrário. Nisso, né? Só pensa nisso. Não faz, mas só pensa nisso. Extremamente angustiado, ou então o sexo se estabelece na mente da pessoa de uma maneira tão
referencial, ela guarda tanto aquele dia, aquela hora, que eu vejo muita gente, quando chega o dia, a hora, de fato, não saberem o que fazer, desde meninos que brocham, a meninas com vaginismo. E quando o seu filho Lucas faleceu, você chegou a questionar a Deus? Não. Não te deu raiva? Não, eu se não revoltou, tenho essas coisas. Perguntar por que eu, aquelas coisas que a gente... Não, porque, meu Deus, por que não eu? Todo dia está acontecendo do outro lado da rua, ali, porque não eu? Essa é uma pergunta de por que eu, que a minha inteligência não me permite fazer, nem o meu amor pelo próximo me permite fazer. Porque eu não fico dizendo por que ele, nem dizendo por que nós. Afinal de contas, e também, Deus para mim nunca foi interventor antifísico. Tipo, o que acontece, acontece. Vem um carro de uma direção, vem outro na outra. Se colidirem, vai ter catástrofe. Então, para que vocês... Porque as pessoas pedem muito a Deus. Isso é uma coisa que me interessa muito. Então, tem uma pessoa morrendo. Aí a pessoa vai lá e reza. Isso é para ajudar o outro ou para ajudar ele a se conformar? A maioria das vezes é para ajudar o próprio indivíduo. Agora, é claro que a oração cheia de amor, de confiança, de fé, sem o capricho possessivo de dizer é para mim, tem que ser para mim, que fique vivo para mim, a oração que é pelo outro, energia boa, e é em amor pelo outro, diante de Deus, ela, hoje em dia, até a ciência sabe, até a ciência sabe, nos hospitais europeus e americanos que estão fazendo esses experimentos, que as alas, eles estão separando as alas dos que oram das alas dos que não oram. Por quê? Testes científicos mostrando que quase 50% das pessoas que ficam nas alas onde todo mundo ora por si mesmo, uns pelos outros, melhoram muito mais do que nas alas onde ninguém tem esperança. Esperança cura. Ainda que seja um ateu com esperança, vai se recuperar melhor do que um crente desesperançado. E karma, existe ou não? A gente faz. Nós fazemos nossos A gente faz karmas. E a gente quebra com arrependimento. Como assim? Arrependimento quebra karmas. Bom, mas vem cá, mas aí você vai lá, pega a mulher do vizinho, aí se arrepende, aí tá tudo não, bem. Você vive as consequências. Ah, bom. Mas a consequência já não é kármica. Entendi, porque você arrependeu de verdade. De verdade. A consequência é a consequência, seja ela qual for. Tua mulher te deixar, o vizinho te perseguir. Mas aí o karma parou ali. Agora, diante de Deus, o arrependimento quebra. Tudo tem que ser verdadeiro. Que pega diante de Deus, o que não sendo verdadeiro não pode ter importância. Tá bom. Você é a Luciana que tem um corpo. Você não é um corpo onde a Luciana esteja eventualmente e desapareça. Você é um espírito. É isso aí. Jesus, quem era Jesus para você? Era um ser igual a todos os outros, só que dedicado, amoroso, ou ele era diferenciado, ele era divino? Era um ser que nasceu e cumpriu a sua missão, um homem de fé, ou ele realmente era diferente? Para mim, eu creio que Jesus é Deus encarnado. Homem absolutamente homem e Deus absolutamente Deus. Em Jesus a gente discerne a beleza humana de Deus e o lado divino, lindo do homem. Mas um ser iluminado assim? Nele. Mais do que iluminado, ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Só com bondade. Só que Jesus manifestou-se há 2000 anos atrás, mas Cristo, o Cristo de Deus, que é Jesus, que se manifestou há 2000 anos atrás, é Deus, ele sempre existiu, ele se manifesta na história de todos os povos, de todas as nações, ele visita casas, ele visita choupanas, ele visita palácios, ele visita e não visita como um ser humano que chega e entra pela porta, ele visita na experiência da tua mente, do teu coração, do teu iluminar, do trazer consciência a você e a todos os homens e a mim. E se manifestou na história concreta e informadamente há 2000 anos atrás, e se manifesta hoje, tanto quanto se manifestava antes de Jesus encarnar o Cristo. Jesus, o Cristo, é a realidade histórica desse Cristo eterno,
que sempre se manifestou e se manifestará a todos os homens. Mas, por exemplo, você pega a Madre Teresa. Ela era uma pessoa extremamente iluminada? Uma mulher que seguiu a luz, discípula de Jesus. O Gandhi, por exemplo, que não era cristão, quando perguntaram a ele, de onde é que você tirou isso tudo? Ele disse, eu tirei do Evangelho. Foi Jesus que ensinou isso. E aí disseram, mas você não é hindu? Como é que você obedece a Jesus? Você diz que não gosta do cristianismo? Ele diz, é verdade. Eu amo o vosso Cristo, mas eu aborreço o vosso cristianismo. Você está dizendo que Jesus pregou amor. E a religião prega controle. Domínio, medo, pavor, culpa, angústia, dependência da população de um grupo de especialistas em Deus, de porteiros autorizados, de cobradores de pedágio, de opressores de consciência. Jesus é o amor. Jesus não tem nada a ver com isso. Quem lê o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João e compara Jesus, onde ele está descrito é ali, compara Jesus com as práticas do cristianismo, vai ver que o divórcio é absoluto. Jesus seria excomungado na Igreja Católica e disciplinado pelos evangélicos. Bom, agora, você disse que uma parte da Bíblia já caducou. Claro, uma parte dela já caducou. Como que caduca? Jesus já fez caduca. Como assim? O Velho Testamento. Mas não existe. Se tu deitares com uma mulher do teu próximo, e fores apanhado com ela, os dois vão levados para a porta da cidade e são apedrejados. Graças a Deus caducou. Jesus não fez caducar? Não pode. O primeiro, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Não pode não bater a pedra. Diz em João 8? Verdade, não pode atirar a primeira pedra. Agora, por outro lado, tem mandamentos que diz o seguinte: se o teu filho for desobediente, quanto mais e radicalmente e tenazmente desobediente contra ti. Qual era a punição para esse filho desobediente? Era ser pregado no madeiro na porta da cidade, sem socorro, vivo, aonde isso? Para que os abutres viessem lhe comer os olhos da cara. Isso estava na lei de Moisés. Mas agora é igual, é só tirar o iPad que a punição é pior. Isso aí é coisa do Estado Islâmico, do ISIS. O que é isso, do ISIS? Você prega o filho onde? Na pedra? Num madeiro, e ele fica lá para as aves dos céus lhe comerem os olhos. Que horror isso! Bom, caducou ou não caducou? Isso para mim caducou. Tudo caducou, sabe por quê? Porque a Escritura diz no Velho Testamento que se você guardar aquela lei de Moisés e disser para ela amém, você tem que obedecer o pacote inteiro. Porque se você desobedecer um item do pacote, você se torna réu de tudo. Em outras palavras, eles são inobserváveis. Porque quando você não os pratica externamente, comportamentalmente, visivelmente, mesmo que você conseguisse praticá-los assim externamente, interiormente você viola aqui, viola ali, erra aqui, erra ali, cobiça aqui, cobiça ali, ainda que não demonstre. O que vale é a verdade, não é o demonstrado. Então todos pecaram e todos igualmente carecem da misericórdia de Deus. E do arrependimento. Jesus vem a esse mundo afirmar para a gente isso. Parem de medo, parem de terror. Não, ele perdoa, ele dá aquela lição de vida com Maria Madalena, né? Com todos. Na cruz, Pai, perdoa-eles, eles não sabem o que fazem. ETs. Bom, eu já vi, quando eu tinha 13 anos, na companhia do meu pai e mais um time de futebol, tinha 14 anos, no caminho entre Niterói e Itaperuna, um objeto voador não identificado, parecia uma bola de berilo, um negócio entre o prata e um cinza fosco, absolutamente redonda na nossa cabeça, parecia nos observar. Nós paramos o carro, ficamos olhando para cima, isso em 1967. De repente, aquilo foi embora, desapareceu. E teu pai era agnóstico, chocantemente. Teu pai acreditou que ele era agnóstico? Meu pai estava convertido ao Evangelho há 1 ano. E aí? Ele olhou e falou, isso aqui não é desta ordem de coisas, é de uma outra cultura
ou dimensão. Então esse é um tabu. Então não é um tabu? Para mim não é um tabu. Então você deixa aqui? Não é um tabu para mim. Não é um tabu para você. Ok, próximo. Próximo. Maioridade penal. Sou a favor de baixá-la para a idade eleitoral. Eu não voto com 16, escolho presidente da República aos 16 anos. Então por que eu decido a vida nacional aos 16 anos e não tenho autonomia e responsabilidade para decidir sobre minhas ações pessoais aos 16 anos? Então pode quebrar esse tabu. Pena de morte. Eu sou contra. Sou contra o exercício da sentença de um homem contra outro homem ou de uma sociedade contra um indivíduo que o leve à morte. Então sou contra. Então você quebra ou não esse tabu? Para quem considera essa uma realidade insofismável, deve se matar, a sociedade deve exercer esse direito, para mim é para ser quebrado. Curiosa. Casamento gay. Casamento gay, pode? Eu acho que cada um decide, a união civil que queira ter. É uma sociedade o casamento. Na realidade, essa coisa de casamento ser uma ação religiosa é um tabu que foi criado. O casamento bíblico não acontecia no templo. O casamento bíblico acontecia em casa, era o pai e a mãe de ambos os noivos que se reuniam, chegavam a um acordo, abençoavam os filhos, convidavam os amigos e estava feito. Essa coisa de chamar o casamento e torná-lo num sacramento na Igreja Católica é uma invenção para dar poder à religião sobre a conjugalidade humana, que já foi o elemento fundamental e determinante em relação à economia e ao fluxo de dinheiro na sociedade. Quando mete dinheiro na história. E aí volta tudo a vaca fria. Aí o negócio De modo que eu sou favorável a que cada parceiro faça, as sociedades tenham as relações societárias que queiram. Assim como a gente tem numa relação de negócios, a gente tem em relações pessoais. Os acordos são feitos por cada um e eu acho que ninguém deve se meter na vida alheia. E então, quebra o tabu? Ah, eu quebro. Não porque eu pessoalmente faça casamento gay, mas porque eu sou favorável a que todo ser humano tenha a sua autodeterminação e ninguém se meta na vida dele. E a legalização do aborto? A lei... Como nos Estados Unidos, a pessoa tem o direito de decidir, o direito de escolha. Eu acho que em qualquer circunstância a pessoa deveria ter o direito de decidir, embora eu seja daqueles que lutam em favor de que ninguém decida em favor do aborto. Vão conversar comigo toda hora, o tempo todo. E eu ajudo as pessoas a não abortarem. A ver a luz no final do túnel, que uma criança é sempre bem-vinda, né? Sempre, é maravilhoso. Agora, eu não posso querer que o Estado tenha esse poder interventor na decisão do indivíduo. De modo que eu pessoalmente sou contra, eu adoto, eu acolho, eu arranjo casais para adotarem os inacolhíveis, eu faço isso tudo, mas não acredito no Estado intervencionista. Então eu quebro esse aqui também. Cada um aprenda a escolher, o Estado reflita, pense e ensine a pensar. Eu entendo o que você está falando. Eu acho muito difícil nós ditarmos o que um outro vai fazer. E o outro também tem que arcar com as responsabilidades. Viver com as consequências. Você faz uma coisa errada, tem que arcar com a consequência disso. São implicações do que a gente chama de democracia. E a gente chama isso de democracia, não quer viver com as implicações da democracia. A democracia tem implicações direitos severas. E responsabilidades. E em relação ao dízimo, porque assim, a ideia do dízimo eu até entendo, porque algumas igrejas, vamos dizer que a pessoa queira ir para a igreja, ela pode querer ajudar a igreja a se permanecer, se manter, como alguns projetos sociais da igreja. Tem muito projeto social bonito. Faço a vida inteira. Então, muita coisa bonita que só pode ser feito realmente com doações. Claro. O que você acha do dízimo? A gente precisa de doação e de dinheiro para fazer tudo. Não só um negócio como este aqui, da Rede TV. Mas as ações, por exemplo, que a gente realiza hoje no Nordeste brasileiro, ou na Nigéria, ou no Senegal, com
crianças bruxificadas ou exploradas. Bruxificadas? Bruxificadas por pastores neopentecostais na Nigéria. O que é isso? Nós estamos lá protegendo essas crianças desses pastores e dessas igrejas que dizem o seguinte, que criança que faz xixi na calça, gosta de jogar futebol, tem um pesadelo à noite, ou chora e quer ir para a cama do pai ou da mãe, está possesso de um espírito de bruxo na Nigéria. Quem diz isso são pastores neopentecostais. E aí, a cura, me dê 3 meses do seu salário, se diz ao pai, e eu liberto o seu filho do espírito bruxificante que está nele. O cara tem 8, 9, 10, 11 filhos. Nossa. Ele vai abrir mão de 3 meses do salário para cada filho que está fazendo xixi na calça? Sendo que na cultura nigeriana, a coisa do indivíduo bruxo é um fato apavorante na cabeça deles. Todo mundo tem medo disso. Conclusão, eles botam o filho para fora de casa ou entregam o filho ao pastor. A gente já encontrou criança acorrentada. Criança vivendo sob tiranias pedófilas. Ai, que horror! De pastor maluco. Mas são centenas. A gente tem um orfanato, botamos essas crianças no orfanato, tiramos as crianças sob a tutela desses pastores dominadores malucos. O governo apoia. E vocês precisam de dinheiro? E precisa agora. Admitir essa necessidade é uma coisa. Viver para criar estratagemas, para provocar as pessoas nesse sentido. E pior do que isso, dizer que se alguém não der, está sob maldição divina, os bens vão ser devorados, o gafanhoto migrador vai comer tudo. Nossa. A vida vai virar do avesso e você nunca mais será bem sucedido em nada. Aí é trabalho de bruxificação de almas incautas, é exploração do próximo. Associar isso a uma barganha com Deus é nojento. Você dá se você quiser, né? Dá, é espontâneo. No Novo Testamento, tudo é espontâneo. Hoje em dia as pessoas fazem as coisas, as pessoas querem viver bem. Eu acho que a gente tem que procurar cada vez mais pessoas que nos trazem essa sensação de que há possibilidade dentro do que a gente tem, e ser feliz, e viver bem, e assim, plantar o amor, né? É muito bom isso. E que Deus não está contra, nem é um boicotador das esperanças humanas, dos sonhos, dos desejos, do amor, e nem tampouco é um prevenidor absolutista do erro. Ele me dá a faculdade de escolher e frequentemente ele usa o engano, o erro, o equívoco, o pecado para me melhorar. Para aprender. Para eu aprender. No sofrimento estão os melhores extratos de percepção de Deus, da vida, do próximo e do significado do amor. De modo que Deus não está nos poupando de existir.